Llamamos también a la moderadora, ¿sí?, de nuestro siguiente panel, a Débora Boechat. Débora, luego nos dices cómo pronunciar tu apellido. Boechat. Ok, un fuerte aplauso para ella, quien toma el mando. Bien, adelante, Débora. ¿Sí? Si quieres estar aquí o ahí, como tú quieras. ¿Aquí? Vale, perfecto. Déjame coger esto. E comenzamos el panel institucional. ¿Sí? Bom dia a todos. Bom, o objetivo de hoje é justamente falar sobre startups, sobre inovação. Graças. Perfeito. Então, o objetivo de hoje é falarmos sobre inovação, sobre o ecossistema brasileiro e também internacional, sobre as startups. E sim, muito feliz, primeiramente, Emílio, pela oportunidade de estarmos aqui na Startup Olé por mais um ano. Muito feliz também por rever pessoas desde o ano passado, Pilar, Roberto, e todos agradecemos mais uma vez pela presença. E sim, o objetivo, perdão, muito espanhol. O objetivo nosso é justamente esse, é a gente começar esse painel especificamente, e o foco é a parte das instituições, né? Então, começando mais essa parte das perguntas especificamente, e aí é importante a gente saber o insight de cada um, e eu acho que eu prefiro que a gente comece mesmo através da ABS, AB Startups, e aí a gente vai seguindo com o Roberto, Pilar e Osório, especificamente. Perfeito. Então, a primeira pergunta é com relação ao ecossistema brasileiro. Então, a pergunta é a seguinte: qual é o estado atual do ecossistema empresarial no Brasil? E quais são as perspectivas de vocês com relação ao seu escopo de trabalho? Obrigadíssima pela pergunta, Débora. Porque, tradicionalmente, a gente tem essa visão, assim, uma coisa meio brasileira, da gente sempre achar que é ruim, que é péssimo, qual é o ecossistema, não, estamos atrasados, tal. Mas se a gente olha o ecossistema de inovação brasileiro de fora, nem precisa olhar de fora, a gente entende que o ecossistema de inovação brasileiro ele é muito, muito, muito desenvolvido. E ele é muito sólido. Algumas experiências que a gente tem tido, especialmente, como falei, nesse ano que temos estado muito próximos de governos estrangeiros, por causa do Startup 20 e toda essa tentativa de inserção internacional, é que muitos dos governos que a gente toma, como a gente antigamente chamaria de país em desenvolvimento, não chegam próximos do que é ainda o ecossistema de inovação brasileiro, né? E seja por questões bancárias, financeiras, seja por questões regulatórias, seja por maturidade do mercado de investimento, seja por maturidade dos fundos de investidores. Então, a gente toma que o mercado do Brasil, primeiro, como disse, ele é muito, muito, muito sólido, ele é muito maduro, e a gente entende que a gente oferece hoje também uma super oportunidade de investimento, né? Porque os investimentos ainda muito focados e muito vindos dos Estados Unidos, e agora tivemos uma crise, temos uma moeda comparativamente pouco valorizada, e temos muitas startups, muitas empresas pensando e criando tecnologias incríveis, pensando e criando tecnologias que a gente dificilmente vê esse ecossistema tão forte, tão pujante acontecer no mundo todo. É um ecossistema muito diverso, porque o Brasil é muito diverso. Muitas vezes a gente fica preso aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, mas a gente tem ecossistemas muito fortes no norte do Brasil, a gente tem um ecossistema muito forte no Nordeste, no Sul, no Norte, por exemplo, nossa presidente esteve lá há pouco, a gente tem muitas coisas acontecendo, seja
dos mercados que a gente tem mais contato aqui, questões financeiras, health techs, mas também questões de tecnologia voltadas a realidades locais, né? Que o Brasil, como falei, o Brasil é muito grande, então a gente também tem muita demanda para esse tipo de tecnologia que abranja e que atenda as necessidades locais, e uma startup que atenda a necessidade do norte, por exemplo, de transporte, ela tem uma possibilidade de ser uma grande startup brasileira, mesmo não sendo uma startup que está aqui no Rio, São Paulo, no Sudeste. Então, a gente acredita que somos grandes, somos modernos, somos maduros e, por um outro lado, ainda temos muita capacidade de crescer. Nós fomos de 0 a 30 unicórnios. O Brasil hoje tem 30 unicórnios em menos de 7 anos, se eu não me engano, 6 ou 7 anos. A gente tem 30 unicórnios, é um número que sempre chama atenção e que muitas pessoas não têm nem ideia que nós temos 30 unicórnios. Eu acho que até se eu for puxar de cabeça, que eu faço isso todo dia, eu vou ter dificuldade em lembrar quais são os 30. Né? Então, como eu falei, nós somos grandes, nós somos maduros e, ao mesmo tempo, temos uma possibilidade gigante ainda de investimento. Né? A gente sabe que, por exemplo, 100 mil euros, 100 mil dólares para uma empresa na Europa ou para uma empresa nos Estados Unidos pode não render muito tempo, mas para uma empresa no Brasil, 100 mil dólares leva a empresa, dependendo do estágio dela, 1 ano, 2 anos. Então, uma das questões que a gente tem e a gente coloca muito forte como a AB Startups é abrir também esse caminho e essa possibilidade de investimentos, de troca de conhecimentos. Muitas vezes a gente sabe que a possibilidade dos dois lados, né? Tanto de investir ou trazer a sua empresa para o Brasil, investir, levar a sua empresa para a Europa ou para qualquer outro lugar. O principal problema que a gente enfrenta é a falta de informação. Né? Se eu quero abrir uma empresa na Espanha, o que eu preciso fazer? Quais são as regulações, as regulamentações que eu devo seguir? Como fazê-lo? Eu preciso de um contador? Eu preciso de um advogado? Qual advogado eu contrato? Qual contador eu contrato? Para o Brasil, a mesma coisa. Então, a gente acredita que esse lugar de ser uma troca de informações e ser um hub de conexão de pessoas também é o lugar da AB Startups, é o lugar de conectar pessoas, é o lugar de poder trocar esse tipo de informações, que muitas vezes é algo muito simples, é algo fácil que a gente poderia fazer e a gente faz para estimular o ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro, e ainda temos muita dificuldade. Assim. Mas para terminar, como falei, eu acredito que somos muito grandes, muito maduros, comparativamente, internacionalmente, inclusive, mas o que falta é essa troca, essa nossa possibilidade de ir, voltar, tanto de tecnologia quanto de investimentos, e sentimos que falta informação ainda, falta as pessoas se conhecerem, falta a gente que está aqui no Sudeste conhecer o pessoal do Norte, conhecer o pessoal da Espanha, conhecer o pessoal da Europa, e trocarmos essas informações e trocarmos esse conhecimento que a gente tem para que os nossos ecossistemas consigam crescer e chegar ainda no outro patamar. Excelente. Roberto, por gentileza. Obrigado. Bom, eu gostaria de colocar o retrato que a gente tem do ecossistema brasileiro em função da vivência na Brafip. Eu concordo com você, Bárbara, nós estamos vivendo um processo de amadurecimento muito rápido. Né? A Brafip tem por missão desenvolver a inovação em colaboração, né, juntando atores diferentes, né? E a gente vem realizando isso já há muitos anos através de
chamadas de ideias, né? E a gente percebe ano a ano, né, que o nível de participação, né, o grau de maturidade das ideias, das empresas, das propostas, ele é cada vez maior, né? Nós temos feito um trabalho propositalmente giratório, né? Nós temos, dentro desse processo que a gente faz anualmente, uma chamada de ideias, né? A gente faz os eventos de encerramento desses ciclos a cada ano em outro lugar, né? Então, já fizemos no Sudeste, já fizemos no Nordeste, já foi feito, inclusive, no interior do Nordeste, em Campina Grande, fizemos em Fortaleza, em Belo Horizonte, no Rio, no Recife, em Campinas, aqui em São Paulo também, né? Já rodamos até no Centro-Oeste, em Goiânia, há 3 anos atrás. Então, a gente tem uma vivência, né, um monitoramento, né, desse ecossistema bastante significativo, né? A gente tem, ao mesmo tempo, né, essa característica desse país gigante, né, faz com que a grande maioria dos empreendedores, né, eles tenham uma visão limitada para dentro do país, né? Essa é uma grande barreira que, nesse mundo globalizado, nós ainda temos que transpor, né? E a gente está trabalhando nisso fortemente, né? Eu comentei antes, né? A Brafip tem a participação da ACESPRO. A ACESPRO representa o Brasil nas federações internacionais de entidades de tecnologia, e a gente está num processo aí de construção desse relacionamento já há muitos anos, porque o efeito contrário já aconteceu, né? É muito fácil a gente identificar quantas startups de fora do Brasil já estão aqui, né? E nós não temos o mesmo número de startups brasileiras operando em outros países. Então, esse é um desafio que nós ainda temos que superar. Okay? Acho que, por enquanto, é isso. Pilar? Bom, eu acho que o sistema de inovação brasileiro, meu conhecimento é menor que as pessoas daqui do Brasil que conhecem mais, mas eu gostaria de comunicar, de dar a você o que eu tinha vivido nestes anos que eu estou morando no Brasil, há 4 anos. Então, eu conheço, a parte que eu conheço do sistema de inovação brasileiro, especialmente focados nas startups, eu acho que é maravilhoso. Como a Bárbara comentou, 30 unicórnios é um número muito elevado. Embora que o Brasil é um país muito grande, também é um número muito elevado. Mas o que eu percebi, do tempo que estou trabalhando aqui no Brasil, é porque minha parte é internacionalização, que as startups têm esse desejo de sair para outro país. Eu não vou falar da Espanha, porque a Espanha é meu país, mas para outros países. E isso é maravilhoso. De fato, a gente já financiou um projeto de uma startup com outra empresa da Espanha em TI. Mas é isso, para mim, ver que as pessoas responsáveis das startups têm essa parte de crescer, de sair, é maravilhoso. Ao mesmo tempo, também que as startups de Espanha gostariam de sair e de se internacionalizar, porque a gente mora em um mundo de globalização. A gente não tem um problema em um país, o problema é global. É por isso tão importante que as pessoas que estão criando, que as pessoas que estão baseadas em determinados países, tenham uma mente de voar, de sair, de crescer. Então, eu isso percebi no tempo que estou aqui no Brasil. E para mim é maravilhoso ver como pessoas que não jovens, porque não são só pessoas jovens, tem pessoas que criaram essas empresas que sair. E outra coisa que é importante, ver que o sistema de Brasil conta com instrumentos, como você falou, Centelha e outros muitos instrumentos que apoiam essas iniciativas. Então, muito obrigada.
Isso é o que eu posso dizer do Brasil. Osório, por gentileza. Eu vou tentar ser bem breve, porque se eu for falar do sistema de inovação, a gente vai ficar aqui 2 dias falando e eu não vou terminar. Então, o Brasil, de fato, é muito grande, muito diverso, só que o Brasil é um enigma. Eu vou falar para vocês sobre o enigma brasileiro da inovação. O Brasil é o 11º país que mais publica no mundo. Publicações, e não estou falando de publicação mequetrefe, não, estou falando de publicações em grandes periódicos, em grandes jornais. 11º. O Brasil, em termos de investimento em inovação, em relação ao PIB, o Brasil, se não me engano, tem 34º. Ou seja, um número bastante relevante. Agora, se você for ver lá no Global Index, World Innovation Index, o Brasil está lá embaixo como um país inovador. Então, não tem como a gente falar do ecossistema de inovação de startups sem nós mencionarmos o sistema de inovação como um todo. Porque, vamos dizer, que o ecossistema de inovação, no nicho das startups, ele é uma decorrência de um sistema de inovação pujante. Então, se nós temos um sistema de inovação brasileiro que ele seja robusto, pujante, ele, obviamente, naturalmente, ele vai, então, pulverizar vamos dizer, essa pujança para outros setores, inclusive das startups. Qual que é a razão? Tem vários fatores que podem levar essa razão do Brasil estar tão lá embaixo e por outros setores, para outros fatores, ele estar tão lá em cima. Um deles é o seguinte: o Brasil, em termos de investimento governamental em inovação, não sei se vocês sabem, governamental, ele está muito bem, ele está quase ali igual aos Estados Unidos, em termos de investimento governamental. Investimento, não vou dizer privado, vou dizer empresarial, está muito, muito, muito abaixo do que é praticado nos países mais inovadores, como Coreia, como Estados Unidos, como China. China nem se fala. A China é um caso diferente, né, porque lá é privado e é meio complicado, né, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Enfim, esse é um dado importante para dizer o seguinte: por que o Brasil tem esse enigma, então? Existe muito pouco investimento privado na inovação em relação ao investimento governamental. E, assim, eu imagino que você tem outras perguntas muito interessantes, então eu vou tentar ser bem breve. Eu vou dar um dado para vocês só. Por exemplo, a Lei do Bem. Alguém sabe aqui o que é a Lei do Bem? A Lei do Bem é um instrumento, já desde 2006, se não me engano, que ele dá incentivos fiscais para as empresas que investem em inovação. Neste ano, em 2022 ou 2021, mas não importa, para cada real investido, as empresas, para cada real que foi subtraído lá do imposto de renda, foram investidos R$ 4,6. Ou seja, para cada 5 bilhões de reais que você foi abatido do seu imposto de renda, foram 27 bilhões de reais investidos pelas empresas em inovação. Olha que maluquice, né? E desses, são 3 mil empresas que acessam a Lei do Bem. E de acordo com a última Pintec, se não me engano, o Brasil deve ter em torno aí de 40 mil empresas que elas investem em inovação. Eu posso estar errado com esse número, então não briguem comigo se eu estiver errado. Mas eu sei que 3 mil é um número muito baixo. E são 27 bilhões. Para vocês terem uma ideia de comparação, o FNDCT, que é o maior instrumento de incentivo, ele vai chegar, acho que a 9 bilhões. Olha a diferença, de 27 para 9. Então, assim, o Brasil é um enigma. O governo, para fazer vamos dizer, a questão da hélice tripla, né, girar, né, de governo, universidades, ICTs e as empresas geral, o governo precisa, então, atuar de uma forma mais efetiva para trazer as empresas para perto e fazer com que esse sistema de inovação, que já é muito robusto, que já é muito complexo e que já é muito bem estruturado, ele consiga, de fato, atender as empresas. E, para terminar, eu queria falar que, por exemplo, a questão das startups, em termos da Lei do Bem, desses 27 bilhões que eu falei para você aí, 30% são de startups. A gente pode até discutir depois, mas a Lei do Bem só acessa quem está no lucro presumido não acessa, que de fato as empresas menores, a maioria, 99% delas estão no lucro presumido. Só pode acessar a Lei do Bem em lucro real. Mas é uma questão de verificar aquilo que você pode se beneficiar da Lei do Bem e se você entrar em lucro real, por exemplo. A gente pode, se vocês quiserem conversar sobre isso depois, a gente conversa. Eu não vou aborrecer vocês assim, com essas
questões, mas, enfim, o que eu queria dizer é isso. Existe um grande campo de crescimento, principalmente para as startups, para acessarem esses incentivos governamentais, para que a gente possa resolver esse enigma brasileiro aí e fazer com que o Brasil realmente avance em termos de inovação em comparação com os outros países do mundo. Obrigado. Obrigada. Excelente. Bom, seguindo para a próxima pergunta, vou só pedir para os nossos convidados serem um pouco mais enxutos por conta do nosso horário que está um pouco curto. Mas sim, a segunda pergunta nossa é a seguinte. Qual é a relação do ecossistema brasileiro e da América Latina com os mercados europeus e, em especial, o mercado espanhol? Então, para a gente iniciar, peço que Pilar, por gentileza, inicie. E aí, Pilar, você pode até comentar um pouco mais sobre a questão das oportunidades na Espanha, com relação à escalabilidade, impulsionamento, oportunidades que o mercado espanhol tem a oferecer também. Ok, muito obrigada, Débora. Eu posso conversar aqui que possibilidades pode oferecer a Agência de Financiamento, CDTI, para as novas empresas, as startups que a gente tem. Emilio, já na apresentação, apresentou uma startup de Castilla e León, onde CDTI é um investor. Mas que acontece? Essa é uma empresa da Espanha, que está ficada na Espanha. É por isso que uma empresa de Brasil, para ser investida por el governo, por CDTI, tem que ter a matriz na Espanha. Então, a Espanha tem programas de soft landing para aquelas empresas que querem ir para lá. Uma vez que essa empresa já tem um CNPJ, que em Espanha é chamado CIF, pode aceder às ajudas que tem o governo. Por a parte de CDTI, a gente tem um tipo de subvenção para aquelas empresas que são startups que vão desenvolver uma tecnologia, startups que vão fazer uma pesquisa. Então, tem dois instrumentos. Esse instrumento, além de outro instrumento, porque CDTI é um investor. É um investor que com outros investidores, o objetivo é possibilitar que essas empresas que são boas possam crescer. Então, você não pode esquecer que tem uma possibilidade de se estabelecer na Espanha. A gente também tem outro tipo de ajudas para facilitar colaborações entre a Espanha e o Brasil, desenvolvendo projetos de pesquisa entre uma empresa ou uma instituição do Brasil e uma empresa da Espanha. Eu, como já falei na introdução, a gente já financiou projetos com startups brasileiras que fizeram uma colaboração com uma empresa da Espanha para desenvolver uma tecnologia. Então, por quê? Porque quando a contrapartida dessas startups que a gente vai evaluar não são só contrapartida financeira, também a gente evalua essa contrapartida econômica, a pessoa que está trabalhando, as equipes que tem para fazer possível essa colaboração entre os dois países, porque sempre tem que ter um equilíbrio na participação de Espanha e Brasil. Então, a verdade, se você quiser, eu vou deixar aqui meus dados para qualquer tipo de conversa, qualquer coisa que você precisarem para esse sono, que seria bem lindo e tem muitas pessoas de poder ir para a Espanha. Muito obrigada. Obrigada, Pilar. Bárbara, por gentileza. Eu vou tentar ser bem breve também, que eu bato muito nessa tecla da informação, né? Que eu acho que é uma coisa muito simples e que muitas das vezes é o que falta para a gente conseguir fomentar essa troca. E quando eu digo troca de investimentos, essa troca de tecnologias, que muitas vezes a gente tem coisas aqui, seja investimentos, empresas, tecnologias, que a gente não precisa começar do zero, que já existem coisas em outros lugares, na Europa acontecendo, a gente pode fazer esse intercâmbio de tecnologia, esse intercâmbio
de investimentos, e muitas vezes falta a informação para a gente, né? Como eu falei, se eu preciso abrir uma empresa no Brasil, o que eu faço? Se eu preciso abrir uma empresa na Europa, o que eu faço? E nós temos no Brasil, na América Latina, mas no Brasil especificamente, a gente tem essa possibilidade gigante de escala que a gente oferece, de testar e de entender o que é um produto, em escala. Na Europa, a gente tem a possibilidade de, ao contrário, entender e testar um produto de altíssimo valor agregado e que a gente ganha e tem a possibilidade de investir em tecnologias muito mais complexas que a gente pode normalmente investir no Brasil, até pela infraestrutura que ele já tem, pela infraestrutura de inovação, de tecnologia, de educação, tecnologia financeira, inclusive, que já existe há muitos anos antes da gente aqui, antes do nosso mercado já estar mais maduro. Enquanto o nosso mercado estava caminhando, eles já estavam muito mais maduros. Então, eu acredito que é um dos papéis da associação é fomentar essa troca de informações, né? Se nós temos mercados complementares, mercados diferentes que muitas das vezes não vão atender às necessidades das empresas que estão aqui, como é que a gente pode saber, como é que eu entendo quais tipos de financiamento eu posso obter para estar na Espanha, para estar na Europa, ou estar em qualquer outro lugar do mundo. Então, é isso, acredito que falta esse tipo de informação e esse intercâmbio, porque nós somos mercados muito complementares e que a gente poderia estar se beneficiando dessa diferença de escala, dessa diferença de mercado, e que a gente não se beneficia por falta de informação ainda. Obrigada. Osório, por gentileza. Osório, por gentileza. Sem problema. Desculpa, vou ser bem breve, porque o tempo está acabando ali. Bom, um dos grandes desafios, não só as startups enfrentam, mas como o Brasil também, é como você pode promover a internacionalização das startups. E isso não só é um dever do governo, como está previsto em lei. Está previsto lá, se a gente lê o Marco Legal de Inovação lá, está lá, a cooperação internacional está prevista lá. Então, assim, a gente pode, eu fico aqui à disposição para a gente conversar mais sobre isso, porque a gente não vou ter tempo de estressar esse assunto aqui, porém, existem instrumentos que estão previstos em lei que permitem que as empresas elas estabeleçam conexões e parcerias com outras empresas e startups no exterior. O Brasil, por questões regulatórias, obviamente, não pode dar recurso para esse tipo de atividade, mas elas sendo beneficiadas por algum tipo de incentivo no Brasil, elas podem ter obrigação, acredito eu, né? Inclusive é uma coisa que é muito cobrada pela OCDE, né? No âmbito da OCDE, muito cobrado isso aí, a questão da internacionalização das startups. Então, assim, mais do que uma questão de oportunidade, inclusive uma questão regulatória isso aí, que está prevista em lei a internacionalização. E só para terminar, para falar rapidamente, a Lei do Bem, voltando à Lei do Bem, a Lei do Bem permite com que você tenha uma patente no exterior, né? Você tem a depreciação, a amortização acelerada dessa patente no exterior. E se você também comprar produtos que sejam para fazer pesquisa, você tem 50% de abatimento do IPI. Então, assim, são questões assim que aparentemente são pequenas, mas não são. Você tem alguma patente lá que você tem que pagar lá no exterior, você não vai precisar pagar, você vai ter abatimento disso aí, de acordo com a Lei do Bem. Enfim, são muitas questões que a gente pode estabelecer assim, essa relação com parceiros internacionais, com startups, com outras empresas, que elas podem ser mediadas por meio do nosso marco legal de inovação. Tem mais coisa para falar, mas eu vou deixar para depois. Obrigado. Obrigada. Roberto, por gentileza, para finalizar.
Bom, a gente vem trabalhando na internacionalização, né, desde o começo. A nossa chamada de ideias, ela sempre foi publicada não só em português, mas em espanhol e em inglês. E tivemos, nos últimos anos, uma participação crescente, né, de instituições e de startups, inclusive de outros países, graças a esse processo de colaboração, né? Em particular, né, nós estamos agora no terceiro ano que a Abrafip, como membro da rede da CESPRO, está presente no Comitê de Inovação da ALET, né? A ALET é a Federação Ibero-Americana de Entidades Empresariais de Tecnologia, que reúne praticamente todos os países da América Latina, né, de fala hispana. Acho que a única exceção nesse momento é Nicarágua, né? Não preciso nem explicar porquê, né? E mais Espanha e Portugal, né? E no âmbito desse comitê de inovação, nós tivemos essa nossa iniciativa colocada como um dos projetos prioritários, e graças a isso eu posso hoje anunciar aqui, né, que o evento de encerramento da nossa chamada de ideias 2023, pela primeira vez, vai ocorrer fora do Brasil, né? Ele vai ser sediado no mês de outubro, na cidade do Panamá, por iniciativa da Capatec, né, que é a entidade empresarial de tecnologia do Panamá, ok? Então, nós estamos nesse processo aí de construção desse tipo de relacionamento há muito tempo, e eu preciso aqui dar um recadinho para você. Não basta informação, né? A gente conhecer o mercado, na verdade, estudos de mercado, todas as entidades em qualquer lugar do mundo disponibilizam, né? Mas para a gente poder construir, a gente precisa conhecer as pessoas, né? Precisa desenvolver confiança, precisa viajar, precisa sentar à mesa, né? Precisa erguer um copo juntos, não importa o que tenha dentro, né? Cada um escolhe, né? Tá certo? E, infelizmente, né, é assim que funciona o mundo dos negócios, né? Ele passa pelo estabelecimento de relações pessoais, né? E construir essa rede num país grande como o nosso já é um desafio, né? Fazer isso a nível internacional é ainda maior, leva muito tempo, mas é possível, e a gente está nessa jornada já há mais de 15 anos, né? Obrigada. Obrigado. Bom, obrigada a todos. Passo a palavra para Emílio. Muito obrigado, muito obrigado, Débora. Ahora pasamos a la siguiente actividad. Invitamos a las autoridades que se sienten en la primera fila. Sí, por favor. Muy obrigado. Damos la bienvenida también a nuestro amigo Leonardo Sousa de Freitas, coordinador de Ambientes Innovadores y Startups en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Le llamamos amigo porque también ha estado en Startup Olé en España, en Salamanca, que luego hablaremos contigo para saber cómo vamos a estar aquí. Disculpad, ¿vamos a hacer una foto antes de nada? Sí. Roberto, ¿dónde está Roberto? ¿Se fue? Sí, se fue. Vamos a hacer una foto de familia antes de nada. Disculpadme. Débora, vente para acá. Vamos a hacer una foto de familia. Sí. Ahora nos ponemos. Sí. Ok. Y vamos pidiéndole también a Matthew que esté preparado, que ahora lo vamos a llamar. ¿Sí? Sí, muy obrigado.